Quantas oportunidades foram perdidas por aquele povo no meio do deserto? Eles já poderiam estar na Terra Santa, né? A terra prometida por Deus para eles, mas a desobediência fez com que esses planos fossem atrasados. Isto é, a bênção de Deus foi atrasada na vida deles, não porque Deus não queria abençoá-los, mas por causa da desobediência. Hoje, Deuteronômio 2, vamos ver se a gente chega ao 3, vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus, eu peço que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos dê o entendimento e essa palavra possa produzir dentro de nós a paz, a tranquilidade, a certeza de que a tua palavra vai se cumprir. E eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que medita comigo, meu Deus, porque ela tem investido no que há de mais precioso, que é a tua palavra, que assim seja. Então, versículo 1 diz assim: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. O comentário diz assim: oportunidade perdida. Às portas de Canaã, Deus ordenou que o povo desviasse a rota em direção ao Mar Vermelho, isto é, em sentido oposto ao da terra prometida. Ele fez isso por causa da rebeldia dos israelitas, que perderam a chance de alcançar a promessa tão esperada. Da mesma forma, quantos são aqueles que voltam a estaca zero porque, em um momento crucial de sua vida, deixaram de crer. O pecado leva instantes para ser cometido, mas suas consequências serão sentidas por muito tempo. Os israelitas passaram anos vagando pelos escaldantes desertos, quando já deveriam desfrutar da abundância do leite e do mel reservados para eles. Hebreus 3, do 15 ao 19, diz assim: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por isso que aquele deserto, ele simbolizou a prova. Deus, quando provou aquele povo, eles foram desaprovados. E por causa dessa desaprovação, eles tiveram que caminhar 40 anos no deserto em círculos para que aquela geração incrédula morresse e os filhos deles pudessem tomar posse da terra prometida. E diz o 2, então o Senhor me falou dizendo, tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. O comentário daqui diz, voltas e mais voltas foram dadas até os israelitas aprenderem a obedecer. Mas o fracasso por terem permanecido 40 anos no deserto não significa derrota total, pois por mais duras que sejam as consequências dos erros, o Eterno está disposto a mostrar nova direção e nova oportunidade. A intenção dele em atrair os seus filhos ao deserto tem a finalidade de fazê-los ouvir a sua voz. A passagem por essa região difícil, marcada por obstáculos e lágrimas, pode ser rápida ou demorada. Vai depender da humanidade da pessoa em quebrantar seu coração e se dispor a obedecer e a resgatar os valores da fé. Então esse é o cuidado que nós temos que ter hoje com a nossa vida e em relação à palavra de Deus. Crer nela exige fé, sacrifício, confiança. Mas quando eu sou incrédulo, eu também vou pagar a consequência disso. Porque uma coisa é eu não saber de nada. Outra coisa é eu já saber de toda a verdade, ignorar a verdade, saber que ela está à minha disposição e não lutar para ter ela. No 4. E dá ordem ao povo dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém, guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Quer dizer, lembra
que Esaú foi o primeiro filho de Isaac. Então ele formou uma nação, mas essa nação se tornou inimiga do povo de Deus. No 6, comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. E o comentário do 7 diz, repreendidos sim, abandonados não. Deus manifestou a fidelidade, o amor dele no cuidado com o povo. Durante os 40 anos de peregrinação, coisa alguma faltou aos israelitas. Isso mostra que andar na companhia do Altíssimo é garantia de que, mesmo em meio ao deserto, sempre haverá provisão e proteção. Seguindo para o 8. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nós viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não molestes aos de Moabe e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Então, os moabitas também eram inimigos do povo de Deus, mas Deus estava ali dando uma terra para eles e impedindo que o povo de Deus lutasse contra eles por causa de Ló, né? Olha a importância de você se manter fiel. Ló fez o que fez, mas ele ainda mantinha-se fiel a Deus. No 10, os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Sabe, estou aqui pensando, né? Ló, ele foi enganado pelas próprias filhas que embebedaram a ele e ele deu filhos a elas, né? Quer dizer, um erro muito grande, mas mesmo assim Deus o abençoou. Quer dizer, Deus tem misericórdia. Ainda que você tenha errado, feito o que você fez, mas Deus te aceita e vai abençoar você na medida em que você se entregar para Ele. É mais difícil, né? Quando a pessoa sabe da verdade e comete o erro, é mais difícil ela se voltar para Deus, mas também não é impossível. E aí ele diz assim, ó, outroras os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança com o Senhor, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades-Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo, hoje passará a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até de fronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes, nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e eles os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, a Morreu, rei de Esmon, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com ele em peleja.
Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu, e os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pelas tuas terras, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e pôr-me-ás por dinheiro a água para que eu biba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. Então quer dizer, era para eles apenas ter uma passagem simples e direta ali por aquela terra e nem haver guerras. Mas Deus já havia advertido que haveria uma guerra contra esse rei. Quer dizer, o coração dele já estava endurecido em relação ao povo de Deus, mas tudo fazia parte de um plano. O plano de Deus era que nessa primeira guerra, aquele povo desarmado, sem condições nenhuma para lutar, eles iriam vencer aquele rei e, consequentemente, o nome do Deus vivo que estava à frente daquele povo ia ser exaltado. E as nações iam ter medo deles. No 31. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Sion, e a sua terra começa, pois a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-la entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à margem do rio, do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade, nenhuma cidade houve de nós que escapasse. Tudo isso o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor, nosso Deus. O caminho estava livre para eles conquistarem, mas não seria fácil. Eles teriam que lutar, mas eles tinham uma garantia que os inimigos não tinham. Por melhor que eles estivessem mais bem armados, preparados, eles não tinham a Deus. O povo de Israel era escravo, não tinha armamentos, mas tinha um Deus poderoso. Por isso que vale a pena você ter um Deus fiel e poderoso ao seu lado. E você precisa ser fiel a Ele. É só isso. Mas custa caro. Custa você sacrificar a sua vontade. Deuteronômio 3. Depois que viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. Far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então Deus estava dando uma palavra, garantindo para eles que aquela batalha seria vencida. Então Deus trabalha com a palavra. Você precisa crer nela para que o milagre aconteça, o sobrenatural aconteça. Eles poderiam estar até com medo, mas aqui a primeira palavra que ele falou: não temas, não temas. Quer dizer, não tenha medo, esse aí também vai ser vencido. Então essa é a garantia. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco hoje, agora, né? Eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa é certa, Deus está dizendo para você: não temas também. E ele diz, no 3, e também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã,
Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. E destruímos-las, como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Quer dizer, Deus havia dito isso, né? Para não sobrar absolutamente ninguém. E se sobrasse, certamente essas pessoas depois poderiam querer se vingar deles. No 7. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles reis, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon. A Hermon, os sidônios chamam Sirion, porém os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, e toda o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura pelo côvado comum. Tomamos, pois, essa terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o restante de Gileade, como também todo a Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argob. Por toda o Bazã se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob, até o termo dos Jesuritas e Maacatitas, e o chamou de seu nome, Avote Jair, até este dia. E a Maquir, rei de Gileade. Mas os Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote, Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, diante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhe há de dar além do Jordão. Então voltareis, cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Então, aquelas tribos que haviam pedido para ficar daquele lado do Jordão já estavam recebendo suas terras como herança. Mas isso não inibia ou não impedia eles de avançarem com o exército de Israel para lutar pelas outras tribos. Então, era a união das 12 tribos lutando para tomar posse de volta da terra que já era deles. Aí diz assim: também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passaras. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. O comentário diz: Moisés encorajou Josué e o povo com palavras que remetiam à extraordinária vitória sobre os reis de Sion e Og. Grandes combates viriam pela frente, mas se confiassem no Altíssimo, os resultados se repetiriam. Assim, os israelitas não deveriam temer o inesperado, mesmo com um novo líder e uma nova terra cheia de desafios. O poder de Deus seria suficiente para vencer tudo. Da mesma forma acontece conosco. As lutas que vivemos em nossa caminhada nos preparam para as grandes batalhas que virão pela frente. Então quer dizer, olha que palavras, né? Agora eu quero que você mentalize isso. Imagine Deus falando agora para você. Não temas, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós.
Você crê nessas palavras? Então confie nelas a partir de hoje. Pare de temer, pare de ter medo dos outros, para de achar que os outros é que estão te fazendo mal. Agora se concentra no que está escrito, na palavra de Deus, porque o que ele prometeu vai se cumprir. Tá certo? No 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Então lembra que Deus havia dito que Moisés não iria entrar por causa daquela desobediência, mas agora ele está rogando a Deus que permita que ele entre, né? Vamos ver. No 26, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais desse assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao oriente e ao norte e ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale de fronte de Bet-peor. O comentário diz assim: quando Deus diz não. Poucas vezes em toda a Escritura presenciamos a recusa de Deus em atender a um pedido, quanto mais vindo de um servo tão amado como Moisés, o homem que foi designado a libertar os escravos hebreus e a formá-los. Uma nação estava à porta do sonho, a terra prometida. Mas em Meribá, ao agir impensadamente, desagradou a Deus. Lembra? Está lá em Números capítulo 20, do 8 ao 13. Naquele momento, nem mesmo sua súplica conseguiu revogar a decisão divina. Ele avistou a terra, mas não teve a honra de entrar nela. A falha de Moisés foi exposta ao povo e a nós também, para que possamos aprender que admitir nossos pecados, expor nossas fraquezas e aceitar com humildade a disciplina de Deus não nos diminui, ao contrário, exalta a grandeza da fé. O Altíssimo tirou dele o direito de entrar em Canaã, mas lhe concedeu o privilégio de entrar no céu, ao chamá-lo para junto de si. Mais tarde, o pedido dele foi atendido. Moisés apareceu ao lado do Senhor Jesus no Monte Tabor, em Israel, na ocasião da transfiguração. Isso vale a pena ver. Mateus 17, do 1 ao 13. 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E não é porque ele não entrou na terra prometida que ele deixou de ser abençoado por Deus. Pelo contrário, Deus o abençoou em tudo. E ele foi um privilegiado, né? Há uma certa concordância, né, no meio acadêmico do sentido da Bíblia, que concorda que mais tarde no Apocalipse ele possa voltar para pregar. São as duas testemunhas, porque o corpo dele não foi achado, né? Ele foi levado. Inclusive nós vamos ler isso mais tarde, houve uma guerra, né? Satanás queria pegar o corpo de Moisés. E o anjo veio buscar, não deixou que ele levasse o corpo. E talvez você até pergunte por quê. É simples. Se até no tempo de Jesus muitos queriam a cadeira de Moisés, muitos queriam ou até se referiam a Moisés, eles tinham um enorme respeito a Moisés. Mas é engraçado, né? Aquela geração mais nova do tempo de Jesus respeitava extremamente Moisés, mas aquela geração que estava com Moisés não tinha tanto respeito com ele. Não cria tanto nas palavras dele. Mas é assim, né? Estavam diante de Jesus, também não respeitavam Jesus. Então, a religiosidade cega completamente a pessoa. Por isso, cuidado. Cuidado com você, cuidado com a sua vida. Mantenha a sua fé firme. Por isso, a palavra de Deus, ela serve como um espelho, para nós olharmos para ela
e ver o que está refletindo nela. Se a imagem que ela reflete do nosso rosto não é real, quer dizer, é uma imagem falsa, então nós temos que consertar, nos moldar de acordo com essa palavra e nos guiarmos através dela, tá bom? Que Deus continue abençoando, iluminando você. Dá o seu gosto no vídeo, manda esse vídeo para alguém, para nós ajudarmos essa pessoa a vencer na vida, lendo a palavra de Deus, e faz o seu comentário. Não esquece não, tá bom?